E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos. Harry já tá aí, Vânia também entrando. Muito bem, Vânia. Pedro, Poliana, eita, tem uma galera entrando aí, boa noite. Eu tô aqui apanhando para variar. O Luciano sempre me dá a função aqui de colocar aqui o que vocês precisam digitar e eu sempre coloco e nunca consigo fixar. Boa noite, Geórgia, Andressa, Natasha. Eita, uma galera entrando. Dani, coisa boa. Boa demais, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que é super legal. Tô ajeitando a luz do meu computador aqui, que é por que alguns pacientes continuam sem melhorar mesmo usando a terapia pressórica. E quando recebi esse tema, falei, eita, o que eu vou conversar sobre isso? E aí, quando eu comecei a preparar a live, quase caí para trás quando deram 3 folhas de assunto que dá para a gente conversar aqui um pouquinho sobre por que isso pode acontecer. Então, só dando de novo aí, boa noite para quem ainda não tinha entrado, né? Quando eu comecei, sejam muito bem-vindos à nossa live. Vocês sabem que eu gosto muito do esquema de vocês irem participando comigo, então gosto de fazendo provocações, a gente vai pensando juntos e assim a gente vai construindo a nossa temática aqui, certo? Então, assim que eu recebi esse tema, por que alguns pacientes continuam sem melhorar mesmo usando o CPAP? A primeira coisa que eu pensei foi, sem melhorar o quê? Que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar. O que não melhorou com o uso do CPAP? Porque tem duas coisas que podem normalmente justificar uma não melhora com o uso do CPAP. A gente pensa, né, que essa não melhora pode estar relacionado a tempo. O paciente não melhorou porque ele não usa o CPAP por tempo adequado. Ou pelo desfecho. Qual desfecho que vocês estão querendo ver melhora em um paciente que está fazendo o uso da terapia pressórica? E por que isso é super importante, pessoal? Porque tem desfecho que a gente vai ter resultado com pouco tempo de terapia pressórica e tem desfecho que a gente precisa de mais tempo para ver o resultado com a terapia pressórica. Então, só para a gente ir começando aqui, para a gente ir bagunçando aí a cabeça de vocês ou trazendo mais informação aí para vocês. Para gente ter resultado, por exemplo, então uma das razões que a gente pode orientar a utilização da terapia pressórica é como adjunto para reduzir a pressão arterial. Inclusive, isso é indicação da Academia Americana de Medicina do Sono, que quando o paciente tem apneia obstrutiva do sono leve, mas que a gente pensa em usar o CPAP como terapia adjunta para reduzir a pressão arterial, a gente muda a indicação lá. Então, não é clássica para moderada a grave, a gente pode considerar quando a apneia é leve, sendo que a gente tem como objetivo e adjunto promover redução da pressão arterial. Então, vamos lá para a gente começando a brincando aqui, chutando. Quanto tempo vocês acham que é necessário para um paciente ter resultado no desfecho de reduzir a pressão arterial diastólica com a terapia pressórica? Pode chutar, ninguém é obrigado a saber nada aqui. Vamos conversando aqui todo mundo junto. Ei, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Saudade de vocês todos. Então, vamos lá. Para a gente reduzir pressão arterial, quanto que vocês acham que é suficiente de tempo, pressão arterial diastólica, para reduzir? Uma semana, vamos lá. E se for tempo, tempo por dia, Roberta. Silvane, coisa boa. Quanto de tempo por dia? Não, pessoal, não dias. Não dias, quanto de tempo de utilização? Desculpa, né? Minha pergunta foi mal formulada inicialmente. Quanto de utilização diária, horas, dia, que é suficiente para a gente reduzir pressão arterial? O povo ainda está respondendo aí tempo de dias ou meses, né? Ótimo, a Van colocou aqui 4 horas, 6 horas no mínimo. Mais algum chute?
A gente tem literatura, pessoal, que 3 horas e meia já pode ser suficiente para promover redução na pressão arterial diastólica. E respondendo, aproveitando a questão do tempo aí, com 4 semanas de uso isso já consegue acontecer. Então, lembra que a gente fala que adesão é quando aquele paciente utiliza o CPAP por pelo menos 4 horas por 70% das noites avaliadas? Pera lá. A adesão, ou o que eu considero bom ou ruim, pode variar a depender do desfecho que eu quero. Então, a utilização por pelo menos 3 horas e meia em 4 semanas já é suficiente para promover redução da pressão arterial diastólica. E isso significa que, eu vou ficar super insatisfeita com aquele meu paciente que não tem utilização por pelo menos 4 horas. A gente sempre, como fisioterapeutas do sono, a gente quer uma adequada adesão, e adesão a gente considera a noite inteira. No entanto, se o meu objetivo é redução da pressão arterial diastólica, eu posso ir cada vez estimulando aquele paciente a um pouco mais, ou simplesmente desestimulá-lo de, nossa, você está com uma péssima adesão, olha aqui, tudo vermelho, você não chega nem em 4 horas de uso. Se a gente vai conversar sobre mortalidade em indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica, qualquer tempo de uso de terapia pressórica promove benefício para redução de mortalidade, que é um desfecho enorme. Quando se trata de utilização de serviços em saúde. Que serviços em saúde, Lili? Serviços em saúde no geral. Paciente procurar serviço de saúde. Por qualquer, minha pressão arterial subiu, ou eu tive uma cefaleia muito importante e precisei procurar um serviço de urgência, ou eu senti uma dor no peito. Serviços de saúde em geral. 1 a 2 horas de utilização da terapia pressórica já promove redução na quantidade de serviço de saúde que eu vou procurar. E se eu quero, Roberta, a sistólica tem também. É porque, no geral, a pressão arterial diastólica, a sistólica, ela tem aumentos importantes, né, com resposta a exercício, por exemplo, e a diastólica é uma pressão arterial que a gente está muito sempre interessado em controlar, porque ela é muito prejudicial quando ela sobe. Então, a pressão arterial sistólica, ela sofre influência de múltiplos fatores. A pressão arterial diastólica, ela já é uma pressão mais estável. Então, quando se trata de pesquisa, a gente pensa muito em promover, não que a sistólica não seja importante, mas a pressão arterial diastólica é uma pressão que ela é mais estável e a gente fica muito interessada em modificá-la, porque quando a gente a modifica, a gente traz ganhos para a saúde cardiovascular muito importantes, tá? Essa pesquisa específica foi avaliando a pressão arterial diastólica. E aí, pessoal, para a questão cognitiva, então, quero ter melhora. Como assim? CPAP pode promover melhora cognitiva? Sim, a gente sabe que a apneia obstrutiva do sono pode trazer déficits cognitivos. A gente tem um impacto importante aí quando a gente tem distúrbio respiratório do sono no tempo de estágio no sono N3, que é aquele estágio onde a gente tem a atuação do sistema linfático que faz a limpeza do nosso cérebro. Então, não é incomum indivíduos manifestarem déficit de memória, déficit de concentração. E também não é incomum eles observarem melhora da memória, da concentração, quando usa a terapia pressórica. Para a gente ter melhora da cognição com a terapia pressórica, a gente precisa de mais tempo. A literatura traz muito claramente que quando compara indivíduos que utilizam a terapia pressórica por menos de 4 horas e aqueles que utilizam por mais de 4 horas, que aqueles que têm melhor adesão relatam melhorias maiores na questão da cognição. E já tem literatura que mostra dose-resposta. O que é isso? A gente já conversou e a gente sabe que esse número de 4 horas foi um número arbitrário, estabelecido por um convênio americano para, olha, a gente vai fora do nosso país, as pessoas recebem o CPAP, né, promovido aí pelo Estado. E aí, eles precisaram criar uma métrica para definir essa pessoa está usando o CPAP de forma adequada ou não está utilizando de forma adequada. E estabeleceu-se essa utilização por pelo menos 4 horas em 70% dos últimos dias avaliados.
Então, a literatura ainda acaba utilizando muito essa métrica, mas ao mesmo tempo vem trazendo aí reflexões para a gente de essas que eu acabei de trazer. Olha, para pressão arterial pode ser um valor, para reduzir mortalidade em pacientes de muito risco pode ser um outro valor, para a gente promover melhora de procura de serviço em saúde pode ser bem abaixo do que a gente esperava, então vai depender do que a gente quer. E também no sentido de quanto mais se usa, mais benefícios se tem. Então, essa discussão também já está acontecendo na literatura, mostrando essa dose-resposta. Em que sentido? Então, quem utiliza 5 horas de terapia pressórica pode ter resultados inferiores a quem utiliza 7 horas, no sentido de perceber melhorias cognitivas. Então, primeiro aspecto, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês é para a gente discutir essa questão de a pessoa não melhorou com a terapia pressórica, mas não melhorou o quê? Por quê? O que vai ser melhorado, ou o que a pessoa está reclamando ou queixando que não melhorou, pode ser dependente da quantidade de tempo que ela utiliza ou não. Que aí é o outro ponto que eu quero trazer agora. E trouxe também, inicialmente, aqui só para a gente começar a pensar, desfechos com tempo de uso. Só que às vezes eu estou muito interessado em buscar por sintomas específicos. Então, boca seca. Boca seca, no geral, conversem aí comigo, é um sintoma que vocês melhoram nos pacientes de vocês? Conta aí para mim. Boca seca é um sintoma que vocês normalmente melhoram no paciente de vocês? Veio um sim aí. Demorou a ter um sim, hein? Eu acho que é a Silvane, né? Silvane, isso é muito frequente ou você tem assim... tem gente que melhora, tem gente que não melhora. Pedro também colocou que sim, Shirley também. Galera colocando sim? A Aline já colocou nem sempre. É um sufoco, Roberta. Isso é. Que bom. Começaram a aparecer uns comentários aí mais condizentes aqui com a minha prática clínica. A partir do momento que faz menos apneia, melhora a boca seca. Débora, isso, olha, respirar shop, ótimo. Então, o povo que trouxe muito cinza aí, vou querer uma consultoria com vocês para eu entender que coisa boa desse tanto de sim que vocês estão tendo. Porque aqui é parte sim, parte não. Não necessariamente. Por quê? Muita gente, inclusive, começa a ter boca seca com a utilização da terapia pressórica. Então, pessoal, 40 a 57% dos pacientes em uso de terapia pressórica relatam boca seca. Olha a galera que é isso. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem potencial de melhorar a boca seca. Naqueles pacientes que nos procuram inicialmente com sintoma de boca seca, comecem a observar isso na clínica de vocês. A boca deles é tão ressecada por motivos óbvios, se eu estou tendo um distúrbio respiratório do sono, como a apneia obstrutiva do sono, eu estou obstruindo a minha via aérea, né? Uma das formas na tentativa de colocar mais ar para dentro é a respiração oral, e aí lembrar que a gente recebe um ar mais seco, né? Mais frio, menos úmido, porque a gente perde mais seco e menos úmido é a mesma coisa, né? Mais seco, mais frio, mais seco, mais frio, qual que é o outro? Mais sujo. Então, é muito natural as pessoas relatarem muita boca seca por essa respiração oral e pela própria vibração das estruturas, né, desse ar passando, a pessoa, o ronco, né, promove realmente muita boca seca. Então, quando a gente trata a apneia obstrutiva do sono, a gente pode melhorar o sintoma de boca seca, e grande parte relata melhora. Eles falam, olha, melhorou. Comecem também a fazer diferença clínica na avaliação de vocês, se melhorou ou se cessou. Então, grande parte relata melhora, mas continua sentindo boca seca. Então, por que eu tô trazendo isso, pessoal? Inclusive para trazer um quentinho no coração de vocês.
que é muita gente que continua reclamando de boca seca, mesmo em uso de terapia pressórica, que às vezes a gente vai fazer tudo e não é que a gente deva minimizar isso. Já teve colega aqui que trouxe, mas por que ele está reclamando de boca seca? Ele continua de boca aberta utilizando a terapia pressórica? A umidificação está adequada? Não está? A pressão está adequada? Não está? Mas pode ser que tudo esteja otimizado e ainda assim vocês tenham dificuldade de eliminar esse sintoma. Então, boca seca é um sintoma muito importante, que uma grande, exatamente, Aline, ufa mesmo, porque é um percentual muito grande, então para vocês não ficarem frustrados com esse aspecto. Isso não significa que vocês não precisem olhar todas as coisas que podem estar envolvidas com esse sintoma. Mas é uma coisa que pode acontecer, tá? Então agora, que bom, Dani, a ideia é trazer alívio mesmo. Agora vamos pensar em outras coisas que o paciente pode relatar, né? Que não melhorou e por que ele pode falar que não teve essa melhora. Então muitos problemas estão relacionados aos equipamentos ou aos acessórios que são envolvidos na utilização da terapia pressórica. Então, primeira coisa, do modo automático e modo fixo. Vocês acham que isso, a escolha do modo, pode interferir no tanto que o meu paciente melhora ou não? E por quê? Alguém consegue aí me trazer um exemplo? Então, a Ana Paula traz aqui que ela está com dificuldade com o paciente que já fez tudo e a queixa permanece. Meu Deus, vamos ver, Ana Paula, se até o final aqui dessa aula a gente vai conseguir trazer luz para você, tá? Do que pode estar acontecendo. Tem vários fatores aí que podem estar relacionados com a boca seca. Então, agora eu quero a gente vai falando das características de equipamento. Então, Shirley colocou aqui com certeza. Então, com certeza o que, Shirley? Minha pergunta foi modo fixo e modo automático. Isso pode impactar em alguma coisa para o paciente perceber melhora dos sintomas ou não? E se sim, o quê? Que é uma coisa que para gangue da fisioterapeutas do sono pode estar aí super fácil, né, de pensar, mas uma grande maioria se surpreende quando a gente fala sobre isso. Então, o que, pessoal? Por que o modo pode impactar nesse paciente, o modo que a gente vai escolher pode impactar nesse paciente, melhorar ou não com o uso de CPAP? Vamos lá. Vamos pensar juntos aqui. Espero que vocês estejam demorando, porque eu estou escrevendo uma resposta aí para mim, né, mega elaborada. Então a Marie Claire traz aqui algo super importante, acho que influencia sim. Por exemplo, dependendo de qual for o perfil do paciente, limiar de despertar. Mas limiar de despertar o quê? Então, respirar Shop trouxe, alívio de pressão expiratória ajuda bastante. A Poliana colocou pressão alta durante todo o tempo, tendo mais vazamento e deixando a boca seca. Aí a Shirley coloca pacientes com muito na ideia aqui do despertar, com despertar alto, geralmente modo alto desperta o paciente mais facilmente, elevando a má qualidade de sono. Depende de vários fatores, principalmente. Então, ótimo. Várias pessoas trouxeram aqui a questão do limiar de despertar. Faz uma reflexão aqui muito boa, que e a Dani também. Tá, não. Então, só a Poliana aqui que foi ótimo, adorei. Então, vamos lá. Então, várias pessoas trouxeram mais ou menos no sentido do que eu gostaria, mas a Poliana traz uma coisa aqui, orgulho, que é para a gente pensar um contraponto aí interessante. Então, pessoal, o que a gente precisa ter cuidado? A gente tem um limiar de despertar, né? Então, a gente está dormindo e existe ali um certo limiar, que é um ponto ali, né, corte, que é capaz de promover esse despertar ou não. Tem pessoas que têm baixo limiar de despertar. O que é isso? Qualquer coisa pode promover o despertar dessa pessoa. E tem gente que tem alto limiar de despertar. Então, é mais difícil promover um despertar nessa pessoa. Então, é razoável de a gente conseguir entender que aquelas pessoas que têm um baixo limiar de despertar, elas podem ter mais despertares ao longo da noite no modo automático, que é aquele modo onde a gente coloca uma janela de pressão e esse aparelho pode brincar
entre essas pressões ao longo da noite. Essas flutuações de pressão, que são mudanças, podem levar essas pessoas com baixo limiar de despertar a acordar mais à noite. Essas pessoas, elas são mais sensíveis. É um grupo que é difícil de ser tratado. Inclusive, a literatura traz como um grande preditor de não adesão à terapia pressórica. Por quê? Pense você ser uma pessoa com uma propensão muito alta a despertar, e agora você está me falando que eu simplesmente preciso dormir com uma máscara, com uma traqueia, com um aparelho, e que eu vou dormir, sendo que eu tenho muita dificuldade para dormir, porque eu desperto com muita facilidade. Então, o modo alto para essas pessoas podem induzir mais despertares e essas pessoas não melhorarem com a terapia pressórica, por conta desse baixo limiar de despertar. Isso significa que, então, pronto, essas pessoas não podem usar a terapia pressórica? Não. É que a gente precisa encontrar estratégias para a gente minimizar isso. Então, o que vários colegas aí pensaram junto comigo é que sim, o modo automático pode ser um grande responsável por promover mais despertares noturnos e essas pessoas com baixo limiar de despertar manifestarem incômodo e maior cansaço ou muito despertar noturno justamente porque estão nesse modo pressórico. E aí uma alternativa para isso seria colocar o CPAP pressão fixa, que vai muito bem com muita gente. Mas a Poliana traz uma ponderação importante de o modo fixo é muito enxergado com muitos bons olhos pela literatura e por nós clínicos também. Mas se a pessoa precisa de uma pressão, às vezes, mais alta nessa via aérea pela noite inteira, essa pressão mais alta durante todo o tempo pode acarretar em mais vazamento ou em maior boca seca para essa pessoa. Então vejam como é tudo muito individualizado. Então lembra lá da minha primeira pergunta? Não melhorei com o uso do CPAP, mas não melhorei o quê? Porque cada coisa vai levar vocês para um raciocínio clínico diferente. E aí, trazendo um que alguém aqui já trouxe para mim, alívio de pressão expiratória, ajuda bastante. E aí eu quero a opinião de vocês, pessoal. Alívio de pressão expiratória ajuda bastante? Traz aí para mim. Já vou responder isso, tá? Da Aline e da Fabiana. Vou aproveitar enquanto vocês estão escrevendo aí, tá? Então, a minha pergunta é, alívio de pressão expiratória ajuda bastante? Que a colega colocou, ajuda bastante. A Aline pergunta, a titulação da pressão terapêutica também seria feita com pressão fixa? Eu só titulo em pressão fixa, tá, Aline? A Fabiana coloca aqui, por isso iniciar automática e titular a pressão, não necessariamente. É uma forma de trabalho, mas não necessariamente o que precisa acontecer, tá? Eu titulo em pressão fixa, por exemplo. Aí a Dani traz uma pergunta também. Mais alta seria quanto, por exemplo? Dani, depende. Então, eu tenho pacientes que estão com pressão de 12 centímetros de água, 13 centímetros de água no CPAP e acham a pressão muito tranquila. Pacientes com pescoço muito largo, pacientes com um índice de massa corporal bem importante. E eu tenho pacientes, por exemplo, que estão com pressão de 6,4 e acham isso uma pressão muito elevada. Pacientes com baixo índice de massa corpórea, um pescoço mais fininho, pacientes mais longilíneos. Então, vai depender. Então, essa questão de pressão muito alta ou pressão muito baixa depende muito do seu biotipo também, tá? E aí, ótimo. Então, a Priscila traz aqui. Olha, o alívio também pode gerar mais despertar também para esses pacientes com limiar de despertar baixo. A Georgia traz um contraponto de ajuda quando o paciente refere no teste que tem dificuldade na expiração. O Pedro traz, nem sempre. A Silvane, a PE não ajuda para todos, pois quem desperta fácil pode despertar mais com o uso do alívio. Oscilação de pressão do alívio também pode ser problema. Ótimo, maravilhosa. E maravilhoso, o Pedro também tá aí. Maravilhosos vocês. É isso. Então vejam em que mais uma coisa que eu coloquei de questionamento aqui pra gente, tem gente que trouxe a questão do alívio de pressão expiratória como uma tecnologia que pode ser boa, mas outras pessoas trouxeram outro ponto de peraí. Para esses pacientes, então, que tem baixo limiar de despertar, essas mudanças de novo aí de oscilação de pressão podem fazer a mesma coisa que o modo alto está fazendo.
Mas, além disso, tem outros 2 pontos. Eu posso beneficiar aqueles pacientes que têm dificuldade de exalação. Mas aí será que eu vou colocar isso durante todo o tempo de sono? Porque a Suelen já traz uma saída aqui super interessante. Às vezes a gente coloca na rampa enquanto esse paciente ainda está acordado e pegando no sono e depois tira. E por que depois tirar, pessoal, pode ser importante? A literatura, inclusive, traz uma questão de um estudo, né? Eu mostro isso em aula para vocês, que mostra que quando a gente ativa o alívio de pressão expiratória durante todo o tempo de sono, no nível máximo, que a gente pode continuar resolvendo, a gente pode resolver, isso foi teste de bancada, né? Todos os eventos de apneia, mas continuar fazendo hipopneias, a mesma quantidade. Então, pega-se um simulador, então simula, esse paciente vai ter 60 eventos de apneia por hora. Vamos ver, usar o CPAP, tá titulando com 10 de pressão. Resolveu os eventos. Agora vamos ativar o alívio de pressão expiratória. Vê-se que continua resolvendo as apneias, mas não as hipopneias. Então, o alívio de pressão expiratório pode ser um dos causadores da não melhora dos sintomas dos seus pacientes. Por quê? Pode estar resolvendo as apneias, mas não necessariamente as hipopneias. E aí, esse paciente pode continuar relatando sintomas para vocês, tá? Vocês estão participando super aqui, eu tenho que ficar olhando aqui para eu não... Ótimo, a Aline colocou que pode gerar instabilidade, Marie Claire também colocou que não deve ser para todo mundo. Ajuda no conforto e na adaptação, pode ajudar na boca seca, mas não resolve sozinho. Tem que equilibrar com a eficácia do tratamento, isso mesmo. E pensar que a própria questão da boca seca, Fabiana, trazendo o que a Aline trouxe, se traz maior instabilidade da via aérea, esse paciente pode continuar tendo boca seca justamente por conta da instabilidade da via aérea que ele continua tendo, tá? Maravilhosos, arrasaram então na questão do alívio de pressão expiratório. E no modo já falamos também. Máscara inadequada. Por que se eu tô com uma máscara inadequada, eu posso continuar relatando sintomas? Sentir que eu não melhorei com a terapia pressórica. O que uma máscara pode continuar me trazendo aí de sintomas? Vocês conseguem pensar aqui junto comigo? Por quê que uma máscara inadequada pode me deixar sintomático? Por que isso pode acontecer? Me ajuda aí com o raciocínio. Vamos que vamos. Vocês estão aí participando. Andressa trouxe questão de vazamento. E por que, Andressa, que o vazamento também é um item que eu já vou falar com vocês? Escape, então tá todo mundo trazendo. Mas por quê? Que muita fuga vai me deixar sintomático? Então, a Suelen já direcionou. Vazamento, despertar. Ótimo. Tá, mas o que mais, além do vazamento? Então, vocês estão colocando que um ajuste inadequado de máscara, né? Tá, mas despertares, ótimo. Por quê? O que todo mundo está trazendo ponto é, se tá vazando, vazamento faz barulho, vazamento incomoda, desperta mais. Tá, mas que mais? Que mais que uma máscara pode fazer no sentido de sintoma? Então, vocês já fizeram aí quase todo mundo, né? O link de vazamento e despertar. Vazamento e despertar. Então, o próprio vazamento elevado, que é uma outra coisa, né? Que tá associada aí com a questão. Ótimo. Então, a Ana Carolina trouxe um outro ponto aqui. Olha, dependendo, eu posso abrir a boca por conta do vazamento para suprir a quantidade de ar e da boca seca. Perfeito. Perfeito, o vazamento leva uma pressão subterapêutica, e aí eu posso ficar o quê? Com os eventos mal controlados por conta do vazamento. E lembrar que quando tem vazamento, inclusive a acurácia do meu algoritmo de marcar o que está acontecendo e de trazer para mim a curva de fluxo fica comprometida. Maravilhosa, Silvane, achei que ninguém ia falar disso. A oronasal, uma máscara oronasal, então a gente tem a máscara nasal e a máscara oronasal. Então, qual que é a primeira escolha que a gente deve ter acerca de uma máscara? Uma máscara nasal, uma rota nasal deve ser a nossa primeira escolha. Mas não vai dar certo esse negócio de escolher uma rota nasal. Todo mundo fala que eu durmo de boca aberta, eu preciso de uma máscara de nariz e boca. Não, pessoal.
Não necessariamente. Eu posso estar abrindo a boca para compensar o ar que não está entrando. A partir do momento que eu conserto o fluxo nasal por meio da terapia pressórica, eu fecho essa boca, eu reautomatizo essa respiração nasal. Então, uma máscara oronasal, no geral, ela é maior, mais desconfortável, exige pressões mais elevadas, a chance de vazamento é muito maior, a chance de eu abrir a boca e essa pressão empurrar a minha língua e aumentar a quantidade de eventos e fazer a função contrária do que eu quero, que é liberar a orofaringe, também pode levar à piora dos sintomas porque eu aumentei eventos. Então, essa questão simplesmente da escolha da máscara nasal ou oronasal, ela também precisa ser pensada. Vocês explodiram aqui de tanta coisa que vocês falaram. Deixa eu ver aqui, ótimo. Deixa eu ver. Isso aumenta a pressão do CPAP devido à compensação. Isso, e aí o Eduardo traz um outro ponto aqui que é super importante, que os equipamentos, né, eles compensam até um certo limite o vazamento, aumentando a pressão do CPAP para tentar manter a eficiência da terapia pressórica. E aí, esse aumento da pressão aí do CPAP também pode fazer com que o paciente desperte mais, tá? E ótimo, aí a Silvane trouxe essa questão, ótimo, e aí a Maria Clara traz aqui também, que a própria interface pode gerar sintomas como ressecamento, congestão nasal, lesões da pele, aerofagia, desconforto, pior percepção do tratamento e pior adesão. Então, pior aí, aparecendo outros problemas, né, além desse paciente simplesmente não relatar que melhorou os sintomas, tá? Ótimo, e a Fabiane traz um ponto mega importante que é: muitos pacientes acham que respira via oral, mas com uma boa orientação e adaptação faz com que esse paciente se conscientize e aí a gente vê que esse paciente volta a respirar aí por via nasal. Eu recebi um WhatsApp aqui falando que eu caí. Procede, pessoal? Ai, Jesus. Caí? Me fala aí se eu caí. Vocês estão conversando comigo? Estão ou não estão? Acho que não, acho que tô, né? Tô aqui, pessoal. Não caí, né? Ai, graças a Deus. Ótimo. Então, vamos lá. Ótimo, Eduardo traz aqui que o oronasal ele usa apenas para pacientes respiradores bucais durante o dia, que podem ter um bloqueio nasal ou déficit muscular ou neurológico. São casos muito específicos. Obrigada, ótimo. Obrigada, é porque eu recebi o WhatsApp aqui. E aí são casos, então, muito específicos mesmo que a gente vai utilizar essa máscara oronasal, tá? Perfeito. Um outro ponto, pessoal, quando o índice de apneia e hipopneia continua elevado. E a minha pergunta para vocês é: por que esse índice de apneia e hipopneia pode continuar elevado? Então, a gente está discutindo fatores que podem justificar por que o paciente não melhora. Olha o tanto de coisa que a gente já falou, e tem muito mais coisa. Deus toma conta das minhas 3 páginas. Crying, que não vai dar tempo. Vai sim que nós vamos arrasar. Por que o índice de apneia e hipopneia pode continuar elevado, pessoal? Porque o índice de apneia, pensem, a gente usa o CPAP para melhorar o índice de apneia e hipopneia. Só que o índice de apneia e hipopneia pode continuar elevado. Por que ele pode continuar? Ótimo que já vieram 2 pontos aí. Tanto pode ser por pressão inadequada no sentido de insuficiente, de pressão baixa, ou de pressão elevada. Então, é pensar que a gente não estuda e a gente não deve pensar em tratar o distúrbio respiratório do sono só olhando índice de apneia e hipopneia, aquele número que vem no relatório e pronto, acabou. Por quê? Aquele número que a gente, idealmente, né, que é abaixo de 5, ele pode estar 10, tanto por pressão subótima do CPAP, quanto por pressão exagerada do CPAP. Então, é lembrar que, acho que Maria Clara trouxe isso daqui agora, vazamento. Então, às vezes, vem um índice de apneia e hipopneia ali que está elevado e que, na verdade, são eventos desconhecidos e que podem estar relacionados a vazamento. E aí, quando isso acontece, eu posso tomar uma medida de
pensando, nossa, meu índice de apneia e hipopneia ainda está em 10. Esse paciente não está com a apneia tratada, deixa eu elevar a pressão. E aí, elevar a pressão pode aumentar o vazamento e eu piorar, porque eu não consegui, naquele relatório, entender o que estava acontecendo e solucionar o vazamento que era a causa. E mirei os meus olhos no índice de apneia e hipopneia, isso não é incomum. Então, pessoal, tratar um distúrbio respiratório do sono não é pedir para emitir relatório e ver um 2, um 3, um 7, um 10 e era 30 e agora é 10 e tá ótimo. Não, não é sobre isso. É o quanto às vezes o paciente pode estar muito melhor e não sabe porque não tem um fisioterapeuta do sono fazendo todo esse acompanhamento e discutindo todas essas coisas que a gente está discutindo aqui juntos. Então, o índice de apneia e hipopneia ainda continuar elevado pode ser uma das razões para esse paciente não relatar melhora de sintomas. E rezem para que esse índice de apneia e hipopneia esteja elevado por conta de eventos obstrutivos. Porque isso é muito mais fácil de resolver. Porque se isso for de eventos centrais, meus colegas dividam aí comigo a dor de cabeça que é para a gente dar conta de resolver isso, certo? Então, outra causa que pode justificar o meu paciente não ter melhorado é o índice de apneia e hipopneia elevado. Um outro ponto que eu quero discutir com vocês. Quando o meu índice de apneia e hipopneia está normal, mas meu paciente continua super sintomático, o que pode estar acontecendo? Então, meu índice de apneia e hipopneia está normal, mas o meu paciente continua super sintomático. O vazamento está normal, não está alterado. É isso, o vazamento está normal e índice de apneia e hipopneia é normal. E meu paciente continua sintomático. O que pode estar acontecendo, pessoal? A Aline já trouxe um ponto, hipoxemia, a gente vai falar sobre isso. Mas ainda relacionado, ótimo, todo mundo vai trazer sobre isso. Ótimo, maravilhoso. A Suelen trouxe o ponto, que eu ainda estou na parte do equipamento. Ainda não fui para os fatores pessoais, que são os fatores relacionados ao paciente. Então, tem limitação de fluxo? Então, tratar distúrbio respiratório do sono não é tratar relatório. Não é olhar o índice de apneia e hipopneia e ficar feliz com aquilo. É avaliar o que todos os colegas estão colocando aí abaixo. A curva de fluxo. Como que essa curva de fluxo se apresenta? Tem limitação da curva de fluxo, tem achatamento da curva de fluxo que me dá um indicativo que aquele fluxo possa estar insuficiente. Viviane trouxe HERA, tem esforço respiratório, ou simplesmente eu avalio a curva de fluxo e vejo que há uma oscilação, uma irregularidade muito grande dessa respiração, uma instabilidade do centro respiratório. Então, isso tudo pode estar acontecendo e eu não faço ideia se eu não sei avaliar a curva de fluxo. Quem que vai fazer isso? Um fisioterapeuta. E esse fisioterapeuta também tem a capacidade de identificar algumas curvas que podem ser problemáticas e que envolvem a necessidade de, inclusive, chamar colegas para trabalhar em conjunto. Por exemplo, um paciente que está reclamando que está despertando muito e tendo muita boca seca. E aí eu olho a curva de fluxo e eu identifico prolapso palatal. O que vocês me recomendam, pessoal, para um paciente que está com prolapso palatal? O que é isso? O palato sofre um prolapso com o uso da terapia pressórica. E aí o que eu vou fazer com esse paciente? Esse paciente vai chegar para você sintomático. Eu tô com a minha boca muito seca e eu tô despertando o tempo inteiro. Porque aí ele tem o prolapso palatal, esse ar escapa pela boca e esse paciente pode despertar com esse ar saindo pela boca. E aí o que pode ser necessário? Já trouxeram aqui junto pra gente. Chamar os meus colegas fonoaudiólogos do sono para intervirem junto com a gente, então fazer a equipe multi aí. E isso só vai acontecer se eu tiver conhecimento sobre a curva de fluxo, conseguir identificar isso. Então, olha, uma queixa do meu paciente, me fazendo ter um olhar cuidadoso sobre a curva de fluxo, identificando um problema e pedir o meu colega fonoaudiólogo para me ajudar com esse aspecto. Excelente! E pode ser que o meu CPAP não seja suficiente.
e que meu paciente não precisa de CPAP, e sim ele precisa de um binível. Como que eu vou conseguir olhar se meu paciente precisa de um binível, pessoal? Como que a gente vai saber isso? Se o nosso paciente, na verdade, precisa de um binível e não de um CPAP. Porque isso tudo pode ser responsável aí pelo nosso paciente continuar sintomático. Então, quando que eu sei que esse CPAP não é suficiente? E aí, se vier aí para doença respiratória crônica, tem que ser binível, que a gente sabe que não. Quando que eu vou saber se o meu CPAP não é suficiente? E aí eu vou precisar de um binível. É a pergunta que sempre vocês demoram, né? É que a gente mais fica assim, né? A Priscila traz quando precisa de altas pressões. E aí eu vou voltar para aquela questão que a Dani trouxe, né? Mas o que é alta pressão? Então, eu tenho paciente no CPAP que está com uma pressão de 14, que eu considero alta para o meu biotipo, mas que o paciente está joia. A Vânia trouxe um quadro aqui que é ótimo, Eduardo agora vem também, ótimo. Então, a questão de esse paciente, por exemplo, manter hipercapnia com a utilização da terapia pressórica. O que é isso, essa hipercapnia? A pressão parcial de gás carbônico elevada. Como assim? Então, é pensar que a gente inspira oxigênio e a gente elimina gás carbônico. Se a gente tem um distúrbio respiratório do sono, né, e a gente obstrui essa via aérea, a gente sabe que, além de não entrar mais oxigênio, a gente está acumulando gás carbônico, que foi aquele gás carbônico que não saiu. Então, espera-se que quando a gente trata o distúrbio do sono, fazendo uma pressão nessa via aérea, otimizando tanto a entrada de oxigênio quanto a saída de gás carbônico, que isso se resolva. Mas alguns pacientes pode ser que não, porque eles precisam de uma ventilação maior. E aí só o CPAP não é suficiente para abrir essa via aérea. Eu preciso promover ventilação alveolar. E aí a Luitian, nossa, depois você me ensina como que pronuncia seu nome para eu não passar vergonha, mas é óbvio que eu lembro de você, turma 1, se eu não me engano, ou turma 2 no máximo, mas eu acho que é a 1. Traz a questão dos pacientes com doença neuromuscular, que é um grupo, né, inclusive, que a gente não coloca CPAP. Esses pacientes já têm que, no mínimo, iniciar a terapia pressórica com binível, com backup de frequência respiratória. Então, pacientes, pessoal, que continuam com índice de apneia e hipopneia de difícil controle, oximetria não resolvida ou mantém hipercapnia, pode ser que seja necessário um binível. E a literatura coloca que um T90 superior a 30% é inclusive um dos indicadores aí para o fato desse paciente precisar de um binível, poder precisar. Eu olho isso com muito cuidado, tá? Porque eu tenho muito paciente com T90 maior que 30 que a gente resolve claramente com CPAP, tá? E coloca também quando o índice de apneia e hipopneia é maior que 75, que no geral esses pacientes podem precisar de um binível, mas também já resolvi a apneia de 116 eventos por hora só com CPAP, tá? Então, ótimo. Falamos aí vários fatores relacionados ao equipamento e acessórios que podem fazer com que esse meu paciente continue sintomático. Agora vamos para os fatores pessoais, e aí vocês já me trouxeram um fator mega importante, que é a hipoxemia. Então, pessoal, índice de apneia e hipopneia resolvido não significa paciente tratado. A Polly que falava isso muito, né? Que antes ela achava que ela tratava os pacientes e que ela via que não, que ela atendia esses pacientes, que depois ela... Voltei, povo. Voltei? Voltei? Voltei. Ótimo. Então, ótimo, não me abandonem. Então, eu estava falando que quando o índice de apneia e hipopneia pode estar normal, mas esses pacientes estarem hipoxêmicos ainda, que a literatura coloca que mais de 50%, 54% dos pacientes têm apneia, têm hipoxemia moderada ou grave. Então, pode ser que a gente trate a patência da via aérea, mas não necessariamente a oxigenação.
Então, avaliar a oximetria desses pacientes é super importante, porque esse paciente pode estar subtratado e vocês não estarem vendo a hipoxemia que está acontecendo. Trago para uma outra reflexão. O que aconteceu com esse paciente que passou anos em hipoxemia? Por quê? A gente depende de oxigênio. Nossas células dependem de oxigênio. Nossos músculos dependem de oxigênio. Nosso cérebro, tudo. Coração, pulmão, tudo depende de oxigênio. Quando a gente vai passando, né, 1/3 aí da nossa vida, né, que é dormindo em hipoxemia, isso vai trazendo uma série de alterações no metabolismo energético. O que é isso? A nossa produção de energia pode ficar completamente alterada. Isso significa que os nossos músculos passam a perder a eficiência em utilizar o oxigênio para produzir energia. Então, pode ser que vocês tratem o distúrbio do sono do paciente de vocês e esse paciente continue relatando um cansaço enorme, porque o músculo dele perdeu a eficiência em utilizar o oxigênio para produzir energia. Então, pacientes muito hipoxêmicos podem necessitar de reabilitação pulmonar, cardiopulmonar, junto com a terapia pressórica, para, de fato, terem mudança na questão de o quanto eles se sentem bem, o quanto eles se sentem menos cansados, o quanto eles se sentem mais dispostos para fazerem as coisas, certo? Um outro ponto, posicionamento corporal. Então, o paciente que continua dormindo em supina, e aí ele pode ter um índice de apneia e hipopneia completamente controlado, normalizado e ter blocos de eventos ao longo da noite. De novo, como que eu vou ver isso? Com um bom fisioterapeuta do sono que vai fazer uma análise do meu cartão de memória muito adequada, muito minuciosa e que vai mostrar que em alguns momentos eu estou tendo blocos de apneia e que quando faz a noite inteira, pode ser que está tudo bem, com índice de apneia e hipopneia normal, mas que esses blocos de eventos, e às vezes isso pode acontecer mais na segunda parte da noite, que é por conta de sono REM, ou por conta de posicionamento, quando esse paciente vira em supina, e aí não adianta aparecer evento obstrutivo e falar, vou aumentar a pressão. Não é sobre aumentar a pressão, é sobre controlar o posicionamento desse paciente, tá? Então é um outro aspecto que é super importante. E um outro ponto que tá mega em alta agora, tô dando uma corrida aqui, interagindo menos com vocês para dar tempo de eu falar tudo, tá? Então, outro ponto que tá super em alta agora é a questão de higiene do sono. Aí vocês devem estar pensando, Lili, tá maluca, a higiene do sono tá em alta agora? Em alta no sentido de a gente entender que além de a gente ficar em cima dos nossos pacientes para a questão de tempo de sono, regularidade importa. Que bom, fico muito feliz, Oral Centro Diagnóstico, que essa live está elucidando vários motivos pelos pacientes buscarem um aparelho intraoral em substituição. E é um prazer para a gente ter um dentista aqui com a gente e a gente trabalha muito de forma multiprofissional e muitas vezes a gente recebe pacientes que não querem o CPAP de jeito nenhum e vêm para avaliação com a gente para identificar se esse paciente vai se beneficiar com o uso de uma placa intraoral ou não, ou pacientes que não adaptaram a terapia pressórica e que a gente precisa procurar vocês para tentar atenuar esses sintomas ou inclusive resolver, porque você deve saber muito bem que vocês resolvem vários casos com a terapia pressórica. E vou ficar muito feliz se essa live elucidar e você talvez também falar com esses pacientes o quanto que um fisioterapeuta do sono pode contribuir ajustando todos esses aspectos que a gente está trazendo aqui e que podem ser resolvidos quando identificados, viu? Obrigada pela audiência, é um prazer ter você aqui conosco. E aí, pessoal, então, a gente tem falado muito sobre essa questão de regularidade. Regularidade, então, tem um trabalho interessantíssimo na literatura que o que eles buscaram investigar? As pessoas que já têm hábitos ruins de sono, já dormem em horários muito irregulares e precisam usar a terapia pressórica. O que acontece com essas pessoas? No geral, elas têm baixa adesão à terapia pressórica e relatam pouca melhora de sintoma. Então, não adianta nada dormir, parece que a literatura está mostrando sobre esse aspecto de eu uso o CPAP por 7 horas, só que um dia eu vou dormir meia-noite,
Eu uso 7 horas noite, só que um dia eu durmo meia-noite, no outro 3 horas da manhã. Jet lag social, aquele jet lag quando a gente viaja dentro da própria cidade, várias vezes, às vezes na mesma semana. Então, regularidade importa. Então, vejam aquele paciente que às vezes vocês estão descabelando aí de, nossa, mas o índice de apneia e hipopneia está controlado, não tem vazamento. Curva de fluxo sem limitação nenhuma. O paciente não relata boca seca, não relata incômodo, mas relata que continua cansado. É o sintoma que normalmente eles trazem. Pode ser por conta de irregularidade do sono. Então, esse é um outro ponto mega importante. Avaliar esse aspecto de regularidade e trazer para o paciente essa consciência, essa importância sobre a higiene do sono. E aí, para fechar, tenho aí 8 minutos para fechar sobre 2 aspectos aí que são super legais também. Então, passamos pela questão dos relacionados ao equipamento. Falamos agora dos fatores pessoais. Se eu esqueci algum fator pessoal... outro ponto muito importante é paciente que não tem indicação de máscara errada, mas coloca máscara errada. E aí tem tudo, né, pessoal? Tem paciente que tampa a válvula exalatória porque estava sentindo um ventinho e estava vazando, e aí, não, tá incomodando a minha esposa, eu tampei. Então, poxa, pera lá. Paciente que coloca, tem máscara, né, que tem uma indicação, seta com seta, coloca a seta de um lado e a outra do outro, usa máscara invertida, então isso tudo também pode influenciar, que é claro que se a máscara está sendo posicionada de forma inadequada, isso vai comprometer o uso do equipamento, certo? E aí, pessoal... eu vou para a parte final, que são 2 pontos que eu quero chamar a atenção e que pode ser novo para vocês, que é a questão do porquê, qual que é a indicação clássica do CPAP? Tratar a apneia moderada a grave, ou a apneia leve, quando associada à sonolência diurna ou como adjunto para reduzir a pressão arterial. Por que que a gente fala tanto de sonolência diurna? Por que que a gente quer tanto combater a sonolência diurna? Sonolência diurna está relacionada a mais acidentes automobilísticos e mais acidentes ocupacionais. Então, o Clube do Sono estava aí, eles até fizeram, né, uma aula com uma médica super legal que fala dessa importância, né, dessa questão aí de acidentes automobilísticos, o tanto que isso mata. Se eu não me engano, uma pessoa é morta a cada 15 minutos. Então, é uma coisa mega importante, tá? Então, resumindo, sonolência mata. A gente quer tratar a sonolência, tá? E aí, pessoal, um ponto mega importante é, se eu quero tratar a sonolência, será que o paciente me falar que ele dorme 4 horas vai ser suficiente? Pelo amor de Deus que não. Não será suficiente. Então, pensem um tempo de horas aí, né, que é satisfatório para dormir. Adultos, 9 a 10, o 8 tá ali no meio, 8 horas. Eu tô usando metade do tempo, então é claro que isso não vai ser suficiente para eliminar a minha sonolência diurna. Isso não vai ter jeito. Roberta, você tá com saudade dessas aulas? Muito conteúdo em pouco tempo, exatamente. É um raio. E aí, por isso, inclusive, que a gente vai ter um evento que vai ser super legal, que vai ser multiprofissional, e a gente vai ter tempo de conversar sobre várias coisas. Então, aproveita, se vocês quiserem, digita Uni aqui, a gente vai direcionar vocês para fazer a inscrição para esse evento, que vai ser mega legal, e a gente vai ter oportunidade de discutir muita coisa, viu? Então, escreve aqui Uni, que vai direcionar vocês para lá. E aí, pessoal, então o tempo vai ser muito importante para essa questão de sonolência. Entender que, especialmente aqueles dormidores longos, eu não vou ter tempo suficiente de uso para eu promover melhoria de sintomas quando eu utilizo por um tempo de sono inadequado. Então, o que a literatura já traz? Que se eu aumento em 1 hora o meu tempo de uso, então, olha que eu estou falando pacientes que dormem 8 horas. Deveriam dormir, né? Em média, 8 horas. Se eles utilizam 4 horas, a gente já consegue diminuir a quantidade de indivíduos sonolentos para 55%, utilizando 4 horas. Se eu aumento em 1 hora o tempo de uso, o 55 cai para 29. Então, olha a dose-resposta, pessoal. Então, esse é um outro ponto mega importante para a gente conseguir entender os pacientes que não melhoram a sonolência. Pera lá, que quantidade de tempo que você está usando. E aí, para fechar, eu trago duas condições de saúde que também podem explicar o paciente não melhorar. Depressão.
quase 40% dos pacientes que não respondem ao CPAP, que não melhoram com o CPAP, têm histórico de depressão. Enquanto nenhum dos pacientes que respondem bem ao CPAP relatam depressão, na literatura, na última revisão que eu vi. E isso sugere, pessoal, que há uma relação de sonolência com depressão nos pacientes com apneia obstrutiva do sono. E qual que é um outro ponto super importante? 39%, a literatura aponta que 39% dos pacientes que são encaminhados para fazer um diagnóstico do sono tomam antidepressivos. Então, olha a relação da apneia do sono com a depressão, mas, por outro lado, a própria depressão fazendo com que esse paciente não melhore sintomas. E a literatura traz que isso pode acontecer, os mecanismos, né, que justificam perturbação nas vias envolvidas na regulação do sono e da vigília pela depressão. A gente tem muita literatura disso, que a depressão perturba essas vias de sono e vigília. E o efeito sedativo dos antidepressivos, que podem fazer os pacientes, inclusive, terem baixa adesão ao CPAP. Então, paciente de vocês não melhorou com a terapia pressórica? Um ponto para vocês pensarem é, ele tem depressão? Se sim, 40% dos pacientes que não respondem ao CPAP, eles têm histórico de depressão. Então, mais um ponto aí de calorzinho para o coração de vocês quando o paciente não melhora. Se for um paciente que tem depressão, isso pode ser por conta da depressão e não por conta da não eficácia do tratamento de vocês, tá? E por fim, olha, eu vou acabar tudo em 2 minutos, hein, pessoal? É diabetes, pessoal. Pacientes diabéticos, isso, e a Fabiana traz um ponto importante aí, né, que eles usam muitos medicamentos, e aí é mega importante, inclusive, a gente entender, a gente tem uma aula disso, né, no E Se For o Sono, o quanto essa questão medicamentosa interfere nessa questão do distúrbio do sono, né? Então, sempre trabalho multi, é entender o trabalho do médico, de um dentista, de um fonoaudiólogo, de todo mundo aí que trabalha na área do sono, tá? E aí, pessoal, a questão da diabetes é a seguinte, não tem jeito de ouvir Lili sem ouvir ciclo de Krebs, mas hoje vai ser uma parte dentro ali, perto do ciclo de Krebs, que é o ciclo de Cori. Então, diabetes pode impactar no ciclo de Cori. Se vocês resgatarem aí na cabeça de vocês, né, vamos pensar que tá todo mundo aí na aula de bioquímica arrasando e entendendo tudo, vocês vão lembrar que lá no ciclo de Cori, o lactato, ele é convertido em glicose, e essa glicose pode ser armazenada na forma de glicogênio ou liberado na corrente sanguínea para dar energia. Liberar a glicose na corrente sanguínea quando a gente precisa. Diabetes pode impactar isso. E esse paciente, então, ele tem uma privação energética. E ele pode continuar sentindo sonolência por conta do aspecto da diabetes. E não porque o distúrbio do sono dele não está tratado. Obrigada, pessoal, vocês são nota 1000, arrasaram aqui junto comigo, agradeço muitíssimo a participação de vocês, vai ser um prazer ver vocês no evento Sono Nos Une, eu, Flávia e Rafa juntas, discutindo vários casos, trazendo essas questões todas de por que o paciente melhora, o que não melhora, o que é importante investigar no sono de forma multiprofissional. O que a gente mais quer é muita gente aprender, né? Todo mundo sabendo como que a gente identifica um distúrbio respiratório do sono e tratando. Quanto mais acesso à informação a gente tem, mais gente a gente consegue ajudar. Muito obrigada pela participação de todo mundo, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são nota 1000, que a gente continue formando cada vez mais essa gangue do sono mais forte. Um beijo, pessoal. Boa noite.